Eu estou a imaginar a cena que este ministro arranjou numa urgência, uma mulher em trabalho de parto, e depois vem um auxiliar a ganhar o ordenado mínimo ameaçado de mobilidade especial, e a enfermeira, que está a trabalhar há 16 horas, dormiu 8 e antes esteve a trabalhar outras 16 horas com 8 cafés, diz, avisam à administração a correr que precisamos de um ginecologista, a administração a correr telefona para uma empresa de trabalho temporário que responde, bom, sabe, um ginecologista leva 14 anos a ser formado, ninguém vai trabalhar por 30 euros a hora, um médico não vai trabalhar por 30 euros a hora e faz muito bem a não ir trabalhar por 30 euros a hora, porque isso não é salário que remunere o investimento de 14 anos e a responsabilidade que se tem sobre os outros numa profissão dessas. As dívidas que são sistematicamente chamadas aqui à coação para debater, eu não sei que dívidas são essas, nem nenhum português pode saber. Neste momento, que dívidas são essas que o ministro diz que pagou. Porque o primeiro princípio é o seguinte: uma sociedade hierarquiza valores. E o direito à vida sobrepõe-se aos direitos dos credores. Esse, para mim, é, digamos, um princípio absolutamente inabalável, Raquel, que tem que estar em cima das opções políticas. Eu vou falar dos medicamentos e das dívidas. Nós não sabemos que dívidas são estas. Porquê? Porque existe uma coisa chamada contas públicas dos hospitais públicos que estão publicadas e que todos nós temos acesso. Basta entrar, aliás, se entrarmos no Eurostat, nós sabemos exatamente um hospital de gestão pública quanto é que gasta em médicos, em máquinas, em eletricidade, em internet. Se o hospital é de gestão empresarial ou se os fornecedores são privados, essas contas não existem, não estão publicadas. E a única fonte que nós sabemos são os credores, nomeadamente a Apifarma, que depois replica no Diário Económico e o ministro chega e diz assim, há uma dívida de 3 mil milhões para pagar. Não há... Tu estás a contestar a exatamente. Eu estou a dizer que não se pode comunicar aos contribuintes uma fatura que não é nem sequer fatura, muito menos detalhada. Ou seja, o governo assume que a maioria das dívidas são dívidas dos hospitais de gestão empresarial e dos fornecedores privados, nomeadamente hospitais privados e farmacêuticas. Mas até hoje, ninguém, rigorosamente ninguém, a não ser os credores, disseram que dívida é essa. Ora, qualquer português tem que saber que dívida é essa, em nome de quem, em benefício de quem e porque é que ela foi contraída. E agora vamos às farmacêuticas rapidamente. As farmacêuticas queriam... Eu termino agora. Estás a dizer que o ministro pode nos ter enganado. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que pode ter enganado. é exatamente isso que eu estou a dizer. Os hospitais podem ter enganado. Eu estou a dizer exatamente isso. Estou a dizer. Não, eu estou a dizer o seguinte, os contribuintes portugueses pagam impostos e contribuições sociais. E como tudo o que nós pagamos na vida, queremos saber a fatura. Neste momento, os contribuintes portugueses só conhecem a fatura dos hospitais de gestão pública, que está, e é obrigatório estar publicada. As outras não conhecem. Não conhecem, a não ser pelo site da Apifarma. Mas pagamos a mesma. Só os da gestão pública dava e subjava. Não, é a minoria. O governo assume que é a minoria. Ou seja, o governo há uma coisa que assume. A maioria são fornecedores privados. Sobre as farmacêuticas, em 30 segundos, eu queria dizer o seguinte. As farmacêuticas criam um mercado, inflacionam um mercado. Nomeadamente por aquilo que se conhece como os delegados de propaganda médica, etc. Ou seja, criam uma demanda, uma procura própria. Essa procura própria inflaciona o mercado, como é óbvio. Cria, digamos, necessidade de medicamentos que não existiria noutra situação. O que é que acontece? Acontece que em épocas de crise, obviamente, vai abaixo parcialmente o pagamento desse mercado que foi inflacionado. Isso chama-se, no mercado capitalista, lei da oferta e da procura, o risco.